Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Para você que chegou agora e não me conhece, eu sou a Karine, artesã, especialista em scrapbook. E hoje nós vamos fazer uma página juntas com o tema aniversário. Por que eu escolhi esse tema hoje? Porque essa semana, uma das razões da minha vida, vai fazer 7 anos. O meu filho João. E para comemorar essa data tão especial na minha vida e na vida da minha família, eu decidi fazer uma página com o tema aniversário, uma página que vai poder ser usada para crianças, para adultos. Essa ideia é que você possa fazer, presentear, usar talvez até na decoração de alguma festinha que agora está tudo mais restrito, nós estamos fazendo com menos pessoas, por que não pensar numa decoração também com esse tema usando scrapbook, não é verdade? Deixa eu mostrar para vocês a foto que eu escolhi. Eu imprimi aqui, ó, dá para ver? Essa foto, essas duas fotos, e já imprimi elas assim para ficarem uma embaixo da outra. Meu filho no momento de selfie, no momento mais sério. Essas fotos são recentes, então por isso que eu escolhi elas. Ele está todo descontraído e tudo mais, para poder fazer essa homenagem para ele hoje. A página, a gente vai iniciar ela fazendo como se fosse uma decoração, como se fosse um bolo, certo? Então, eu vou fazer como se fossem 3 camadas de bolo, um bolo em andares, e eu vou usar 3 papéis diferentes para fazer esses andares. Vou mostrar para vocês aqui os papéis que eu escolhi. Ó, esses papéis são todos que eu imprimi. Esse aqui com o azul escuro de fundo e os detalhes de bolo, de doce em azul claro. Esse aqui com esse azul esverdeado, que eu imprimi no próprio papel azul esverdeado, com os carrinhos. E esse aqui, que é um papel gloss, né? Ele tem esse brilho na cor prata, que eu imprimi várias palavras que têm a ver com o que eu sinto, como é o meu filho, né? Então eu escolhi esses 3 papéis, fui eu que fiz. Tanto esse aqui com o fundo azul, como esse de só os carrinhos e esse de palavras. Aqui eu decidi fazer esses 3 papéis que eles conversam entre si por estar em tons de azul, cinza, e também para mostrar para vocês as opções que você tem quando vocês decidem fazer a impressão de papéis na sua própria casa, porque você pode sim imprimir os seus papéis scrapbook com o tema que mais se adequa ao que você vai fazer na hora, ou às vezes você quer fazer algum scrapbook que você ou não tem a folha no momento de scrapbook mesmo, ou não acha aquela folha que você quer, com aquele detalhe que você está precisando. E uma ótima opção é você imprimir. Você pode tanto fazer que nem esse aqui, deixa eu tentar mostrar na câmera da frente. Ó, tá vendo? Ó? O papel todo está impresso. O fundo azul escuro com os detalhes em azul claro. Então você pode imprimir o papel por completo com a estampa, com o tema que você quiser. Escolher um papel aqui, ó, que já tenha uma cor. Esse aqui é um Color Plus azul claro, né, azul esverdeado. E eu imprimi só os carrinhos. Eu fiz a montagem dos carrinhos, tanto que eles se repetem. Eu não colei um carrinho de cada vez, mas eu fiz a impressão. Eu fiz um bloco e depois só fui replicando esse bloco e imprimi eles coloridos nesse papel de fundo azul. Então, uma outra opção. No primeiro eu usei o papel branco, imprimi todo ele, e aqui eu só fiz o detalhe. E a outra opção também que você tem é usar um papel de uma estampa, de uma cor, esse aqui é perolado, e escrever em cima dele. Olha aqui, ó. Eu peguei as 3 primeiras linhas que são diferentes, todas as palavras, e depois eu só fui colando e replicando todas as palavras. Com isso eu consigo um papel diferenciado, porque eu posso fazer palavras, é um jeito de você fazer uma estampa com palavras que tenham a ver com a pessoa, ou às vezes escrever
parabéns em várias fontes diferentes, a mesma palavra em várias fontes diferentes. No caso aqui, eu peguei palavras que eu entendi que tinham a ver com meu filho, como alegre, amável, aventureiro, carinhoso, e depois eu vou repetindo. Ou a mesma palavra em fontes diferentes. Escrever parabéns várias vezes, escolher fontes diferentes e divertidas, também dá destaque, e é uma forma de você criar uma estampa na sua casa, certo? Então você vê que para criar sua estampa você tem várias possibilidades, tanto usando só letras, como só o contorno, aqui é colorido, mas podia ser de uma cor só, tudo azul, ou enfim, e imprimindo o papel por completo numa folha branca. Já dá uma diversidade aí que você pode usar na sua casa. A parte de baixo do meu bolo vai ser esse azul mais escuro. Vou cortar ele aqui, ó. Vou fazer o corte. Primeiro deixa eu dispensar só essa parte branca, porque apesar de ele estar no papel completo, mas a impressora ela não pega o papel, tem que dispensar a parte branca. Então o primeiro eu vou fazer ele no tamanho, o primeiro bloco do bolo, que eu vou fazer ele em camadas, ele vai ser no tamanho de 19 por 9 de altura. Então eu vou usar aqui minha base mesmo para cortar a parte com 9 centímetros. E vou cortar aqui, dispensando a parte branca também, eu vou cortar 19. Já aproveito e uso a base para ficar mais fácil de fazer os cortes. Nós vamos cortar 3 retângulos bem simples para iniciar essa primeira parte da página, que é como se fosse a montagem de um bolo em camadas. Então aqui, ó, primeira parte. Não dispenso isso aqui, deixo guardado para usar numa próxima. O segundo, eu quero que ele fique com uma altura, esse aqui tá com 9, o segundo vai ter uma altura de 8 centímetros, mas eu vou cortar com 9, porque é a parte que a gente vai utilizar para colar uma sobre a outra. Então, peraí. 9 centímetros também. Claro que você pode adaptar esses tamanhos conforme o projeto que você for fazer. De comprimento, esse vai ter 17. Só deixa eu dispensar aqui a parte. Ficou uma leve margem sem carrinho. Vou tirar. Então, eu posiciono aqui na minha base e faço o corte com 17 centímetros. E por último, o que vai ser o topo. Esse, eu quero que fique uma altura de 6, mas eu vou cortar ele com 7. Justamente por causa do lugar onde vai ficar a cola, né? Para unir todas essas partes do bolo, que eu vou fazer a união antes de colar na página. Vou fazer a montagem do meu bolo antes de colocar ele na página. E ele vai ficar de comprimento com 15. Vou tirar também a parte aqui que não foi impressa. E corto 15. Pronto. Então, aqui as 3 partes do meu bolo já estão cortadas. Desse jeito. Vou utilizar a dupla face para unir. Eu vou colocar aqui, ó, bem na base. E vou colar. Você pode utilizar cola também, se você quiser. Centralizando. Deixa eu mostrar aqui direitinho. Centralizando, ó. Vou usar a base também como parâmetro. 1 centímetro de cada lado. E aqui, colocar mais essa parte.
Então essa aqui vai ser a base do meu bolo, que agora a gente vai brincar de decorar ele como se fosse mesmo um confeiteiro. Aí você pode brincar com as cores que você quiser. Eu aqui fiz em tom de azul e cinza, certo? Então, nossa base aqui colada. E agora a gente vai colocar uma cobertura aqui no nosso bolo. Eu imprimi essas, como se fosse uma cauda caindo. Você não precisa necessariamente imprimir, você pode só fazer a tira e cortar ele em zigue-zague, fazendo esse movimento, mas eu já decidi imprimir para ficar com o mesmo tom. Então, eu vou pegar a cola branca e vou passar aqui no topo do papel. E vou colar, lembrando que depois a gente vem e tira a rebarba. Ó. Eu ajeita para tampar toda a parte azul, como se ele realmente estivesse caindo de cima dessa parte do bolo. E vou fazer a mesma coisa nos outros andares. Se você quiser também pode utilizar dupla face se você quiser. Aí essa parte, essa aqui é a intenção mesmo que ele fique um pouquinho para cima. E aí a última parte aqui em cima. Certo? Aqui, ó. Vou vir com estilete, pode vir com estilete, com a tesoura e cortar esse excesso da cobertura que eu fiz. Nosso bolo com estampas diversas, mas que estão combinando entre si, e essa cobertura. Isso aqui te dá a possibilidade de você usar os retalhos que você tem em casa, ou imprimir os seus próprios papéis. Fica bem fácil de você poder combinar as cores que você quer nas 3 camadas. Em cima dessa base, eu quis colocar a idade que meu filho está fazendo. Então, eu escolhi uma fonte e imprimi grande aqui, ó, em preto mesmo. Por quê? Porque eu só queria utilizar ele de molde para que pudesse fazer o corte. Risquei ele em cima do papel. E eu escolhi esse papel prateado para fazer, e eu vou colocar ele nesse canto aqui do bolo. Em cima dele, eu vou colocar essa plaquinha que eu fiz escrita parabéns. Vocês estão vendo que tudo tá em volta do cinza e do azul, né? Que eu quis manter o mesmo tema, as mesmas cores. Então, vou colocar ele aqui no cantinho. E vou colocar com fita banana o 7 aqui em cima do bolo na parte de baixo. Aliás, não vou colar ele antes não. Por quê? Porque eu lembro que eu quero colocar uma fita aqui embaixo. Então, antes de colar o 7 em cima, eu vou colocar essa fita aqui, ó. Essa é uma fita de gorgurão azul. Eu vou prender ela com durex. Começa aqui por um lado, já uso a minha base também para colocar ela no lugar. E já uso a própria base também para tentar deixar ela o mais reta possível. Um ótimo investimento que você pode fazer quando você está começando a fazer scrapbook é uma base de corte. Porque além de facilitar o corte, por ela ter toda a marcação de centímetros, e aí fica mais fácil quando você vai fazer cortes retos, ela evita que você danifique o local que você estiver trabalhando, né? Geralmente a gente faz isso em cima da mesa, ou talvez num balcão, ela dá maior firmeza e evita que você estrague a superfície que você está trabalhando com estilete, ou até mesmo cola que pode pegar assim e estragar a sua mesa. E aqui em cima eu vou colocar esse botão aqui com cola de silicone.
Cola de silicone demora para secar um pouquinho. Deixa ela aí quietinha. E agora sim eu vou colocar o meu set. Vou deixar aqui um pouquinho de lado para ele secar. Eu vou fazer uma tag que eu vou colocar em cima. Ó, eu fiz aqui o recorte. Também imprimi essa tag nos tons de azul e vermelho que eu também vou usar agora. E imprimi um carrinho que eu cortei ele com a tesoura em volta, deixando essa margem branca. E na parte de trás eu coloquei um pedaço de fita banana. Como é que eu vou fazer essa tag? Eu vou centralizar ela aqui em cima e vou colocar aqui. Essa tag ela vai enfeitar a nossa página de scrapbook, mas você pode utilizar ela para enfeitar doces da sua festa ou lembrancinhas. Tags são uma forma bem simples de você poder enfeitar fazer a decoração da sua festa. Colocar isso com palito em cima de um doce ou colocar numa garrafinha e você pode fazer tudo em volta das cores e do tema que você escolheu. Aqui eu escolhi um carrinho de Fórmula 1 porque meu filho está numa fase de gostar de Fórmula 1 junto com o pai dele. Além disso, também eu imprimi esses 2 aviões, porque geralmente eu gosto de colocar flor, borboleta, mas como era para o meu filho e eu sei que ele gosta de outros temas, então eu coloquei o carrinho de Fórmula 1 e aviões que são coisa que ele gosta. Então você vai adaptando conforme a pessoa que você vai presentear, se for criança, se for adulto, dá para diversificar bem e fazer super personalizada a sua página de scrapbook. E a página base, eu vou utilizar essa aqui, essa folha de scrapbook, que ela tem esses detalhes como se fosse uma partitura. Apesar de ela ter essas borboletas aqui do lado, mas quando eu colocar aqui em cima o bolo, elas não vão aparecer. E como o fundo ele segue esse tom acinzentado, vai combinar com as cores que eu escolhi para o scrapbook. Vou cortar esse excesso aqui com estilete. E eu vou colar o bolo, ó, nessa posição aqui. Então, ele não vai aparecer as borboletas que eu coloquei, certo? Aí eu vou vir aqui atrás, eu vou utilizar fita banana para poder dar altura. E também porque aqui atrás, na parte de cima, eu vou colar umas velinhas que eu fiz. Bem simples, gente, ó. Eu fiz um canudinho com uma folha de scrapbook. Cortei aqui, ó, na mão mesmo, como se fosse uma folhinha bem pequenininha em tom de amarelo e coloquei dentro do tubinho. Então, um rolinho bem simples, ficou da largura mais ou menos de uma carga de caneta. Colei com cola mesmo e enfiei aqui como se fosse o foguinho da vela. Eu só fiz 3 para decorar, mas se vocês quiserem também, vocês podem colocar a quantidade de velas que o aniversariante está fazendo aniversário. É só aqui para exemplificar para vocês. Vou utilizar fita dupla face para colocar as velas aqui em cima, na parte de trás. Deixa eu pegar aqui um pedacinho, só para fixar. Ó, e vou colocar aqui as minhas velinhas. Com a parte que eu quero que fique aparecendo para baixo, né? Pode colocar em alturas diferentes. Deixa eu colocar essa aqui um pouquinho mais para baixo, essa aqui um pouquinho mais para cima. E vou colocar mais um pedacinho aqui atrás delas, que na hora que eu virar, ela vai fixar no papel. Aqui, ó, coloquei aqui em cima. Já ajuda a fixar na própria base. E aí, depois que eu colar elas, vai colar também mais uma fixação para as velinhas. E vou colocar fita banana aqui, ó, em volta do bolo. Lembra, quanto maior a superfície, para ele não perder a estrutura, é indicado você utilizar mais fita banana. Então, aqui eu vou colocar ela nos cantos e também um pedaço no meio, para que ele não ceda.
Eu venho aqui tirar a proteção. E vou colocar ela aqui nesse, deixa eu mostrar aqui para vocês, nesse canto, já tampando as borboletinhas que eu não quero que elas apareçam. Então, ó, fixo as velinhas, coloco aqui. Pegar aqui a foto. A foto, como parte dela vai ficar em cima do bolo, então a parte que eu pensei que vai ficar para fora, que eu coloquei fita banana. Ó, aqui, ó. Dá para ver? Tem uma parte com fita banana, outra parte sem. Porque essa parte aqui que ela vai ficar em cima do bolo. Então, se eu colocasse mais uma camada, ela ia ficar torta na folha. Então, a parte que vai ficar em cima da nossa base do trabalho, ela vai ficar em fita banana. E a outra, ela vai ficar em cima do bolo. Assim, ó. Ótimo. Essa tag, eu vou colocar ela aqui. Vou utilizar a cola mesmo, porque como o carrinho ele já tá com altura. Vou pegar os aviõezinhos que eu fiz também, vou colocar um pedacinho de fita banana atrás e vou espalhar eles aqui. Vou aproveitar, eu cortei no tamanho do comprimento, mas ele é muito largo para o aviãozinho. Eu venho e corto no meio, não tem problema não. Vou colocar o aviãozinho aqui. E o outro eu vou colocar mais ali na parte de cima do bolo. Vou espalhar uns botões. Esses botões, eles têm já um adesivo de silicone, que facilita na hora de colar. Não vou precisar usar cola de EVA ou cola de silicone, porque ele já tem um autoadesivo em silicone preso nele. Para separar, eu só preciso utilizar aqui o estilete, porque ele está numa fita contínua. Então, é uma opção aí. Aí ele solta, ó, tem uma filetinha de silicone. Uma eu vou colocar aqui do lado do outro botão para fazer companhia para ele. Aí eu dou uma espalhada ali perto dos outros elementos. Posso colocar um aqui também em cima. Eu vou colocar aqui um embaixo do 7. É bom que como o vermelho ele tá em só alguns pontos focais, ele dá destaque, né? Então já dá um outro destaque aí para nossa página, os botõezinhos vermelhos. E aqui em cima eu vou colocar o J. Vou colocar o J e vou colocar E, de João Edson. Vou colocar 2 pontinhos aqui, peraí. Também tem umas outras letrinhas aqui, em tons de vermelho, que eu vou só espalhar para fazer uma composição. Tem o J também, mas eu vou dar uma espalhadinha por aqui. E ficou assim a nossa página de hoje para homenagear, para comemorar o aniversário do meu filho. Vocês gostaram da página? Quem vai fazer aí para comemorar os aniversariantes do mês de julho? Quem tem algum aniversariante aí que já está pensando, uma ótima forma, nesses momentos que a gente não pode estar todo mundo junto para comemorar, homenagear com uma página de scrapbook. E aqui vocês podem colocar a idade da pessoa ou colocar a inicial do nome dela. Enfim, dá para diversificar aqui bastante e personalizar a página para aquela pessoa que você ama e quer comemorar junto com ela mais um ano de aniversário. Então, gente, acompanhe aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, para estar sempre vendo as novidades, outros vídeos que eu posto, dicas. Se vocês fizerem essa página, não esqueçam de postar e me marcar para que eu possa ver também a ideia de vocês.
E qualquer dúvida pode deixar lá, mandar direct ou uma mensagem no Facebook, que eu tô lá sempre respondendo também, tá bom? E um beijo e ótima semana para vocês. Tchau!